cada manhã as misericórdias se renovam. Vivemos na dependência de Deus e recebemos todos os dias presente para nossas vidas. Bens materiais, filhos, saúde, isso são bênçãos. Filhos é a fonte de toda a bênção. Família é um projeto de Deus. A família unida é uma base sólida para a sociedade. A família só pode ser unida com Deus inserido em suas vidas. Agora é a sua vez de abençoar. Famílias abençoadas para abençoar. Maio de 2024 é o mês que devemos dedicar à nossa família. Hoje nós vamos ter um tema: mães que abençoam seus filhos. Eu vou estar lendo sobre Lloyd, Eunice e Timóteo. Nós sabemos que Timóteo era um discípulo de Paulo, e Paulo olhava para Timóteo e admirava ele pela fé. Mas essa fé não veio nele por um acaso. Essa fé foi gerada primeiro na avó dele. A avó dele trouxe essa fé até a mãe, e a mãe gerou a fé em Tiago. Fé num Deus vivo que pode todas as coisas. Fé em quem nós, como igreja, nós como mães, devemos passar para as nossas futuras gerações. E fazer de tudo para nunca perder elas. Eu estive vendo assim sobre algumas mães, eu falei, puxa vida, porque logo agora eu fui ver sobre a mãe de John Wesley. Que mulher! Dentre todas as que eu vi, essa eu quero mais entender dela. Essa mulher traz um testemunho tão vivo. E hoje a gente sabe por que John Wesley foi como uma tocha viva na palavra, no evangelismo. Como Charles Wesley foi um homem que ministrou e escreveu 9.000 hinos. Isso é uma grandeza que só pode vir de um Deus vivo. Que nessa manhã nós, como mães, igreja, podemos falar assim: ô Senhor, acrescenta a nossa fé. Porque muitas vezes até ela está dentro de nós, mas ela não está sendo gerada como deveria ser gerada. Ela não está sendo molhada com as nossas orações, com a nossa leitura da palavra, como deveria estar. Então vamos estar meditando em Timóteo, capítulo, eu vou estar lendo na Bíblia mesmo. 2 Timóteo 1, versículo 5, fala assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Glória a Deus. Paulo, ele olhava para Timóteo e ele via isso. Ele via alguém diferente. Mas por quê? Porque ele foi abençoado. Primeiramente pela avó mãe. E depois pela mãe Eunice. Ele foi abençoado. O que Eunice fez? Ela não só plantou algo. Timóteo, você vai construir isso, você vai construir aquilo. Mas ela plantou, olha, um dia você vai partir dessa terra. Você não vai estar mais aqui.
E a outro lugar que você vai ser uma eternidade. Então hoje eu vou começar a plantar em você que o único caminho é Jesus Cristo. Que o único caminho que leva a essa eternidade é Jesus Cristo. E ela foi lendo tantas outras palavras e promessas que está contida na Bíblia e levando esse filho a andar por este caminho. Eu me lembro muito bem que quando eu era pequena foi assim também que eu fui instruída pelos meus pais a andar por esse caminho. Às vezes a fé vai para um lado e vai para o outro, mas por culpa minha mesma. Porque talvez eu não esteja olhando bem a esta fé. De ver Deus como Ele é. Muitas vezes nós temos um Deus tão longe de nós. E nós sofremos tanto nessa terra por não nos apegar tanto nesse Deus. A palavra do Senhor diz que o pensamento de Deus é maior do que o nosso. Ele quer para nós paz, amor. Ele não quer que nós passamos fome e necessidade. Porque a palavra do Senhor também fala, Davi fala: hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo, aquele que busca a Deus, mendigar o pão. E aqui, eu vou estar lendo aqui aquilo que nós estamos seguindo como culto da família. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de pais que foram bênção na vida de seu filho. Joquebede, em relação a Arã, Miriam e Moisés. Joquebede era uma levita, ela veio da tribo de Levi. E Joquebede, ela engravidou em tempos difíceis. Em tempos em que havia uma promessa que nasceria o libertador para os hebreus. E foi decretado morte para aqueles meninos que nascessem. Os meninos homens, né? Eram os meninos. Porque as meninas geralmente estavam na cozinha, estavam fazendo alguma coisa. Para ser um guerreiro tinha que ser um homem. Foi decretado isso para esses meninos. Para esses meninos, todos que nasciam, muitos eram jogados no rio Nilo para morrer afogados. Aí você vê o que Deus traz ao coração de Joquebede. Ela grávida. É lógico que as parteiras salvou muitas mulheres naquela época, dizendo que elas eram ligeiras para ter seus filhos. Então, nasce Moisés. A palavra do Senhor diz que Moisés era um homem formoso. Quando ela pega aquele bebê, ele é lindo, ele é formoso, ele é diferente. Os olhos dela vê algo diferente. E ela resolve esconder aquele filho. Muitos dizem que Miriam começou a tocar tamborim enquanto ela tocava e cantava, abafava o chorinho de Moisés. Então, aquela mãe com certeza trouxe Moisés em seus seios para que ele não fosse ouvido também. E Moisés, ele foi até o 3º mês. Aquela mãe Joquebede, uma mulher sábia, uma mulher que teve o discernimento do céu, uma mulher também que tinha ideias. Porque em um dia ela teve uma ideia de fazer um cesto para colocar aquele menino aonde? No rio onde muitas crianças morreram. Então ela solta, ela faz aquele cesto, ela coloca betume para fechar tudo. E ela coloca ele no rio Nilo, onde tinha jacarés. Mas aquele menino foi protegido pelo Senhor. E protegido também de longe por aquela mãe. E de perto pelos olhos de Miriam. Com certeza também ela colocou ideias na Miriam assim: olha, quando ele parar e alguém pegar, traz ele de volta. Diz: você não quer que uma criada cria ele para você? Cuide dele, uma babá? E aquele menino desce no rio onde havia um decreto de morte. Aleluia. Havia um decreto de morte, ele desce naquele rio. Mas ele vai com um decreto de vida. Porque aquela mulher recebeu sabedoria de Deus. Ela recebeu discernimento de Deus. E aquele menino, ele desce naquele rio e ele vai parar nos braços da irmã de Faraó. E ela grita, ela pega ele, ela resolve pôr o nome dele em Moisés, porque da água ele tirou. Mas ela também pega ele para criá-lo por seu filho.
Aquele menino vai ser criado por aqueles que queriam matá-los. Aquele menino vai ter a sabedoria também do Egito. Mas também ele volta para o braço da mãe. Porque Miriam fala, eu conheço uma babá. Uma mulher, você não quer que eu chamo ela? Mas o que fez? Chamou. E ele continuou a amamentar naquela mãe. Gente, isso é tremendamente lindo. O que Deus faz, a confusão que Deus traz para o inimigo, mesmo eles não sabendo que estão sendo confundidos. E aquela mulher, ela começa a criar aquele filho, e com certeza ela vai dizendo algumas coisas para ele no seu crescimento. Muitos falam que Moisés era gago, porque naqueles 3 meses ele não podia nem chorar, coitado. Então ele não desenvolveu muito as suas cordas vocais. Ele não poderia nem chorar. Então essa é a vida de Joquebede, que nós como mulheres de Deus, como mães, podemos buscar em Deus a sabedoria que esteve em Joquebede, o discernimento, sabe, as utilidades que Ele pode nos dar com inteligência para nós fazermos aquilo que está proposto a nós fazermos. Para como Joquebede, nós não chegarmos no céu de mãos vazias. E aí continua assim, Maria, podemos nos lembrar de Ana com relação a Samuel, né? Uma mulher estéril que custou de ter filho, mas um dia teve filho. Por quê? Porque ela intercedeu, ela orou. Que filhos nós precisamos? Esses filhos mesmo? Que filhos nós estamos precisando? Então nós temos que, como Ana, interceder, chorar diante do Senhor, para termos filhos, tanto espiritual como filho físico, nascido de nós. Amém? Porque ela teve, porque ela intercedeu, ela chorou, ela clamou. Ela não ficou de mãos atadas. Maria e José. José era pai adotivo e Maria de Jesus Cristo. E seus demais filhos, porque ela não teve só José, depois de Jesus, não teve só Jesus. Depois de Jesus ela gerou mais filhos. Tiago, né, que a gente sabe que ele escreveu a carta de Tiago, e o Judas, que escreveu só aquela folha de Judas, são filhos de José e de Maria de verdade. Não é filhos adotivos como foi José, como foi Jesus. Então, o que acontece? Esses filhos, Maria e José soube criar Jesus em obediência. Apesar deles ser Deus, eles tinham preocupação. Jesus foi ensinado a ser carpinteiro. Jesus foi ensinado a estar nos cultos, na sinagoga, desde pequeno. Tanto que um dia eles esqueceram ele. Quando eles olharam, cadê Jesus no meio da multidão? Quando voltou, Jesus estava dando ensinamento dentro de uma sinagoga, porque Jesus foi ensinado, além de ser ensinado, ele era Deus, ele sabia das coisas de Deus, amém? Mas eles não deixaram de educar Jesus. É notável a fé de Mônica, mãe de Agostinho. Gente, essa Mônica aqui, eu fui pesquisar. A Mônica, eu sou criada no Laxandra de pequena, então eu não sei muito essas coisas de santo isso, santo aquilo. Nem meus filhos sabem, né? Santo, aqui está falando da Santa Mônica, da Igreja Católica, e Santo Agostinho. Para falar a verdade para vocês, se eu fosse católica, eu não tinha nem posto esse povo para ser santo. Que você vê na história da Mônica, ela deu um trabalhinho, ela bebia. Ela deu um trabalhinho até se converter, mas ela deu um trabalhinho. O Agostinho, filho dela, também deu um trabalho. Por que fala dessa Mônica aqui? Porque ela intercedeu. Incrível que nesse tempo não batizava criança. Eles seguiam realmente a regra. Tanto que esse ano aqui é 330 e pouco depois de Cristo. Então ele seguia mesmo o batismo depois de grande. Tanto que Agostinho, ele batizou, depois dele plantar muito, ele batizou com 30 anos. Aí é Santo Agostinho, filho, Santo Agostinho e Santa Mônica. Estou falando isso porque, apesar de tudo naquele tempo, ela realmente orou e ela
e ela buscou o Senhor pelo filho que vivia perdido pelo mundo, aprontando o que queria, né? E aí vem essa mulher aqui que eu falei, meu Deus, que tremendo. Essa mulher aqui, ela mexeu muito, ela me impactou, ela mexeu muito comigo. Ah, quem dera que eu fosse ensinada sobre a vida dessa mulher quando eu era solteira. Não que eu não criei meus filhos bem, mas eu teria criado eles melhores. Apesar de ter um pouco a direção dos meus pais para isso. Mas essa mulher parecia que ela não tinha 24 horas por dia. Ela parecia ter 48 horas por dia. Susana, que por sinal é minha xará. Susana Wesley. Susana Wesley, ela era uma mulher que o marido dela trabalhava. E muitas vezes no trabalho dele, ele viajava. Susana Wesley era a 25ª filha da sua mãe e do seu pai. Sabe quantos filhos eles tiveram? O mesmo pai e a mesma mãe, 28 filhos. 1.600 e pouco. Seus pais, filha de seus pais. Ela viu seu pai lendo 20 capítulos da Bíblia por dia. Ela viu, ninguém falou com ela. O pai dela sentava, lia, talvez igual ao meu pai, que também lia e chorava. Mas meu pai não lia 20. Esse homem aqui lia 20 capítulos por dia. Susana dava ao Senhor 2 a 3 horas por dia para a oração. Ela pegava os seus filhos um por um e ela tinha um avental. Na primeira oração do dia, ela chamava um por um e colocava eles debaixo do avental e ia orando. Na primeira oração do dia, Susana orava 1 hora. Mas a oração era para a sua família e para os seus filhos. A Susana, com 5 anos de idade, Susana fez uma oração pedindo a Deus para fazer dela uma luz para iluminar cidades e nações. Mas ela foi através da oração. Então, o que aconteceu com a Susana? Susana viajou pelo mundo? Não. Só que um dia, a casa da Susana estava pegando fogo. Um filho dela acordou e viu. Então, todos saíram. Mas quando ela olhou seus 19 filhos, Susana tinha 19 filhos. Ela olhou, estava faltando o número 15. Então, seu marido Samuel tentou subir para pegar e não conseguiu. Aí um amigo veio, fez escadinha e conseguiu tirar João Wesley do fogo. Quando ela pega João Wesley do fogo, ela fala: este é o tição que eu tirei do fogo. Zacarias. Ela dita ali Zacarias, quando ela tira ele, ela fala: esse é o tição que eu tirei do fogo. E quem foi João Wesley? João Wesley foi um grande pregador da palavra, um homem que orava constantemente, um homem que ganhou milhares e milhares e milhares de vida na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos. Ele impactou esses países, impacta nós até hoje, porque muitos pregadores pregam sobre João Wesley. João Wesley fundou a igreja metodista. Ele é o fundador dessa igreja que está por todo o mundo. Tem mais, o seu primeiro filho Samuel também era um pregador da palavra do Senhor. Ela não foi como luz, mas ela foi como luz através dos seus filhos. Ela foi luz aonde ela estava, mas eles foram. E ela também, o Charles, o seu filho Charles Wesley, ele escreveu, sabe quantos hinos? 9.000 hinos. O Charles escreveu. Hinos que nós cantamos no Cantor Cristão. Se você ver, está lá o nome dele. João Wesley, é o Charles que escreveu.
Então, essa mulher foi isso. E quando eu fiquei escutando assim um pouco da história dela, eu falei, meu Deus. Essa mulher, ela cuidava tanto da família dela de uma maneira sobrenatural, que ela fez frases lindas, tipo o mandamento, Deus não trouxe os 10 mandamentos para nós. Ela fazia mandamento para os seus filhos, para nós mães, para as mães daquele tempo. Muitas mães hoje, desde quando ela nasceu, corre para as frases dela, para criar seus filhos, para os livros. Eu quero até comprar livro dela, irmãos. Eu não tenho mais, né? Mas eu posso ajudar alguém. Não é, Gorete? Nós não temos. Mas filhos assim pequenos para nós estar. Filhos, não faz isso assim. Eu ainda falo com meus filhos. Mas acontece o seguinte. Gente, é muito interessante você ver, se espelhar em uma mulher dessa. Eu falo para as meninas, para as avós, se espelha nessa mulher. Sabe? Pega um tempo e assista sobre essa mulher. Um dos primeiros mandamentos dela foi: não permitir que as crianças comam entre as refeições e estejam na cama após as 20 horas. Olha, ela não gostava, a não ser que estava doente. Ela não gostava que os seus filhos comessem antes da refeição, almoço. Talvez tivesse o café da tarde, mas aqui não ia comer. Ela tinha uma disciplina linda, mas os filhos dela amavam essa disciplina, amavam. As crianças devem tomar seu remédio sem reclamar e nada deve ser dado se pedem chorando, apenas educamente. Se a criança chegasse nela chorando, ela não dava. Elas eram educados a pedir educamente. Elas o educam para isso. Remédio, gente, eu tinha que subir na cama, pegar os bracinhos da Tati para me dar remédio para a Tati. Essa mulher aqui tinha que dar e eles tinham que tomar sem chorar. Ela nos educou para isso, Gorete. Ela educou eles para isso. Você é educado assim, assim, assim. Por isso também, eu vou falar uma coisa para vocês. Enquanto ela orava para eles, ela tinha um papo. Ela tirava 1 hora, ela tinha 3 horas de oração. 1 hora para orar para a família e para os filhos, a outra para orar para todos, e outra hora para chamar seus filhos e dar conselhos de como eles tinham que ser. Por isso que eles foram o que foram. E ela também fez a frase dizendo: as crianças devem aprender a orar tão logo comece a falar. Começou a falar? Vem orar, ó, Pai Nosso aqui na minha frente. Vamos orar. Elas também devem ficar em silêncio na hora do culto doméstico. Tinha culto na casa da Suzana todas às 5 horas da tarde. Porque 6 horas parece que era janta, 8 horas tinha que estar na cama. Então tinha culto todos os dias. Disse que quando Samuel, o esposo lá, viajava, o culto pegava fogo. Porque ela era uma mulher avivada como tocha. E ela que dirigia os cultos quando ele viajava. E os vizinhos viam tudo para o culto que ficava na onde ela estava e aonde ela podia pôr eles, porque eles amavam o culto que ela fazia. A presença de Deus era notória. Vinha com tudo a presença de Deus. E eles não faltavam no culto. Gente, era tremendo. Ela falava para eles que eles tinham que evitar mentiras, senão eles seriam punidos. Ela também não gostava que ela dá um conselho para a mãe não punir 2 vezes por causa de uma coisa. Errou uma vez, então deve ser punido só uma vez. E por que ela punia os filhos? Para eles não voltar para trás. Eles tinham que confessar seus pecados. E eles confessavam para quem? Para ela. Eles confessavam os pecados dela. Se eles erravam, eles iam lá nessa hora de conselhos, eles confessavam para ela o pecado. Então, ela fazia isso para eles não ir para o inferno. Para que eles se arrependessem e fossem ser salvos. E fossem para o céu.
Não permita que um ato pecaminoso da criança passe impune. Ele pecou, tem que chamar e conversar. Não, aqui eu já falei. O bom comportamento dos filhos deve ser sempre elogiado e recompensado. E toda tentativa de agradar, mesmo que pequeno, também deve ser elogiada. As crianças devem preservar o direito de propriedade, mesmo em caso de menor importância. Os filhos devem ser ensinados a temer a vara. Isso está em Provérbios, né? Eles têm que ter medo da vara. Eu apanhei de vara uma vez, mas eu apanhei. O Auro apanhou também, não sei quantos. Você também, né, galera? Então, por isso que hoje, você vê hoje os filhos não trabalham, porque isso foi deixando de lado. O próprio governo trouxe esse sistema. Ah, não pode. Mas, gente, eu amo meu pai. Meu pai que me bateu de vara. Por nada, como eu já disse, só porque minha irmã chegou 5 minutos adiante de nós da escola. Então, eu apanhei com o galho de fernegoso, que deixa a marca mesmo. Que dói mesmo. Ele não quebra. A gente apanha e ele não quebra. Ele deixa marcas, além das broncas, né? Que nossos pais que davam. Hoje nós vemos os filhos aí se drogando. Ontem mesmo eu estava aqui com o Mauro e passou um aí. Nós somos maconheiros, na camiseta. Gente, isso é coisa que se faz. E ainda coloca o nome de Mauá, né? Por quê? Porque isso não tem mais essa varinha, sabe? Que está em Provérbios. Como eu acredito que eu já disse aqui, por que Deus deixou a traseirinha sem osso? Para bater mesmo. Apanhar. Minha irmã levou 10 palmatórias na mão, gente, só porque ela assoviou. E assovio naquele tempo era coisa de homem. Ela entrou correndo, assoviando na casa do meu avô, levou 10 palmatórias na mão. Até hoje ela lembra com dor. Então a gente tem que temer a vara. Viu a vara, não vai. Os filhos devem ser ensinados a temer a vara e cumprir com rigor todas as promessas feitas. Não exigir que uma filha trabalhe antes que aprenda a ler. Então a filha tem que aprender a ler. Ela aprendeu a ler com 5 anos. E pasmo, naquele tempo, ela não poderia ter aprendido a ler, porque era proibido a mulher ler. Mas ela buscou sozinha para ela aquilo que ela queria. Tanto que ela falava vários idiomas, porque ela queria falar em outras línguas. Ela buscou aprender tudo isso. Ela era uma mulher muito competente para isso. Ela ia atrás daquilo que ela queria. Por isso que parecia que ela tinha 48 horas por dia. Porque ela batalhava com esses 19 filhos, muitas vezes sozinha, porque o marido dela viajava, né? E cuidava da casa, cuidava das coisas de Deus e ensinava seus filhos a andar no caminho do Senhor. Ela era uma mulher de opinião forte. Aqui eu já falei que quando a casa dela pegou fogo, o João Edson foi salvo e ela viu a diferença nele. Ela falou, ele não morreu. Ele vai sair desse fogo como tocha de fogo. Amém? E o que eu quero dizer com isso? Que esse estudo quer dizer com isso? Que nós podemos mudar a nossa história. Que nós podemos mudar a história de um país. Essa mulher mudou a história da Inglaterra, essa mulher mudou a história dos Estados Unidos, no tempo e na era dela. Essa mulher mudou a história com a sua intercessão, com a sua oração da Europa. Essa mulher fez com que o seu filho fosse um fundador de uma igreja que está por todo o Brasil. Não só a igreja, como hoje tem escolas com esse nome. Amém? Que ensina muita gente. No texto que acabamos de ler, encontramos a menção de 2 mães, né? Esse que eu li aqui na Bíblia. Lorde mãe de Eunice e Esta de Timóteo. O que as mães de hoje podem aprender com a vida espiritual dessas 2 mulheres? Que tipo de fé estava presente na vida dessas 2 mulheres? Lorde abençoou Eunice e Esta abençoou seu filho Timóteo com a fé cristã. Mas
Com que tipo de fé essas mulheres abençoaram seus filhos? Temos, irmão, que deixar um legado como essas mulheres para os nossos filhos. Uma fé, um legado. Paulo escreveu a Timóteo, viu a fé da mãe e avó deixa espelhado em sua vida. A Bíblia diz, pela recordação que guardo da sua fé, e mesmo que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Timóteo, que eu acabei de ler. O que é uma fé legada? É uma fé que deixamos de herança para os nossos descendentes. Lóide deixou para Eunice e essa para Timóteo. Você, avó, mãe, está preocupada em deixar este legado, este patrimônio espiritual para seus descendentes? Hoje, infelizmente, a Europa não tem deixado. Hoje, infelizmente, muitos países, como a Inglaterra, não tem deixado. Eu lembro que uns tempos atrás foram uns pregadores da igreja de... Ai, que país, meu Deus. Um país da Europa também pedir socorro na nossa igreja. Né? Foi pedir socorro na nossa igreja lá na sede, porque só tem aquelas pessoas bem velhinhas na igreja, porque eles não ensinaram esse legado para os seus filhos. Então, muitas igrejas têm sido fechadas por causa disso. Na Alemanha. Muitas vezes a preocupação em deixar bens material. Eu vou deixar uma casa, um apartamento. Mas e os bens espiritual, que é a vida eterna? Mas a maior bênção é que uma mãe pode deixar para seus filhos é a fé. Fé em Deus para vencer as lutas da vida. Fé em Cristo Jesus para a salvação. Fé de que a Bíblia é a palavra de Deus. Uma fé sincera, sem fingimento. Eu falei, meu Deus, tem fé fingida então, né? Tem fé fingida. Diz o apóstolo Paulo, uma fé sincera, não maquiada, falsa, farisaica. Uma fé coerente com a vida vivida. Os filhos querem ver este tipo de fé na igreja de seus pais. Eles não temerão em seguir os pais na vida cristã, se não verem uma vida coerente da fé com a vida vivida no lar. Então, meus filhos só vão me seguir. Meus filhos só vão seguir Deus se ver essa fé em mim e no Auro, em você e no seu esposo. Então, é dessa maneira. Ontem mesmo, quarta-feira, quando o Tiago pregou, ele falou assim que os filhos, para seguir a Deus mesmo, aonde que eles devem ver a fé e o jeito de ser é no pai, não é na mãe, é mais no pai, na mãe também, mas é mais no pai. 30% na mãe e 70% no pai. E eu achei isso tão assim, legal, sabe por quê? Tão verdadeiro. Porque quando eu era cristão, eu orei 7 anos para o Auro se converter. O Auro não era cristão. E eu orava pelo Auro se converter durante 7 anos. E a Tati, eu fui até brincar com ela depois, ela falou, mãe, eu bebi em cima do muro. Mas ela era pequenininha, já sabe, gente? Ela era pequenininha. E teve um tempo que a Tati, ela gostava de Xuxa, e ela tinha um pé no samba, nos pés mesmo. Ela tinha o samba e ela ficava sambando, ela ficava dançando. E teve um dia que, quando o pai dela se converteu, ela falou, agora eu também sou crente. Eu falei, filha, eu te carreguei tanto para a igreja, agora que você é crente. Mas quando o Tiago pregou quarta-feira, eu entendi. Ainda faltava algo para completar a vida cristã dela. Faltava a conversão do seu pai, dele estar junto. E ela disse, agora eu sou crente. Gente, ela se converteu mesmo. Com 10 anos, a menina já começou a cantar no louvor. Não batizou com 10 anos, porque na igreja que eu era, só batizava com 14 anos. Então, mas o pastor queria até batizar ela, pelo comportamento de cristã que ela tinha. Então, pai, se apega em Deus e mostra não só para os teus filhos, mas para os teus netos, que você é um verdadeiro cristão. Faz igual o João S. Talvez você não tenha tempo de ler 20 capítulos da Bíblia. Mas tem uma coisa que me chamava a atenção quando eu era pequena. De ver meu pai lendo a Bíblia e chorando na sala de visita.
Eu vejo posso ver até ele agora, sentado, de pés cruzados, lágrimas escorrendo, e eu contemplando aquilo. E eu achava aquilo tão tremendo. As orações que ele fazia 3 dias lá, eu sabia que ele estava no templo, pedi para mim chamar templo, né? Estava no templo, do lado da minha casa, ele não saía para fora. Eu sabia que ele estava em oração e em jejum. E aquilo trouxe para a minha vida cristã algo especial. É um Deus diferente que ele segue. É um Deus que faz algo que eu tenho que fazer também. Então esse era o costume dos meus pais. Nas tempestades, quantas vezes minha mãe ajoelhava para Senhor, acalme o rio, acalme a tempestade. Quantas vezes eu via ela orar, até hoje eu vejo, sabe? Ela orando, uma oração fervorosa. Então nós temos que trazer esse legado. Meus pais trouxeram esse legado para mim. Eu tenho que trazer esse legado para meus filhos levar para os seus filhos, até que o Senhor Jesus volta e leva todo mundo. Leva todo mundo. Uma das coisas que essa mulher não queria, que eu acabei de ler aqui, a Suzana, era que seus filhos fossem queimar no inferno. Elas não queriam. E nós também não devemos querer em hipótese nenhuma. Então nós temos que pagar o preço no dia de hoje. No dia que se chama hoje, não só para os nossos filhos, mas como Suzana, fazer 3 orações por dia, uma para a nossa família, para os nossos filhos, outra para a igreja, outra para o mundo. Nós temos que fazer. Levantar de manhã e orar, 6 horas. Meio-dia é a hora que a morte passa por aí, orar para que o Senhor repreenda essa ação. Nós vemos aí quanta gente aí indo para o caminho da morte. Rio Grande do Sul foi 100 e pouco ainda, porque tem muito desaparecido. Será para onde que eles foram? Israel, Ucrânia, quantos países em guerra? Quantos países que nós temos que focar na nossa oração? Essa mulher é uma intercessora. Nós devemos também ser intercessor. Às vezes nós ficamos, irmãos, no nosso probleminha. Ai, que eu estou com problema. Ai, que eu estou... Ora por mim, eu estou com problema. Gente, não faz mal eu orar, mas nós já somos inteligentes, temos o discernimento de que quando você e eu levantarmos para orar dentro da nossa casa, Deus vem e age. Deus vem e age. Um dia desse eu descobri que o inimigo estava querendo mexer no meu e no ministério da minha família. E você sabe por quê? Quando você ora assim, Senhor, abençoa o meu ministério, você sente algo fazer assim, ó. E eu senti algo no ministério dos meus filhos, do meu esposo e no meu. E eu falei, Senhor, daquele dia, eu oro todo dia desse jeito. Cobre o meu ministério, o ministério dos meus filhos, o ministério da igreja de Jardim Zaira, com teu sangue. Esconde os nossos ministérios no Senhor, porque o inimigo não quer deixar nós vivermos aquilo que o Senhor nos deu. Ele quer roubar. Então, nós temos que orar. Porque nós não nascemos para ficar parado em nós mesmos, para represar, algo represado. Você vê o calorzão que está fazendo, mesmo esses rios passando, correndo, eles estão imundos e fedidos. Algo represado na nossa vida fica imundos e fedidos. Nós temos que mandar o Senhor limpar os rios em nós. E para que as nossas orações sejam ouvidas. Porque o inimigo não quer que nós oramos, irmãos. Você fala, eu vou orar agora, mas aí você está fazendo outra coisa, eu vou orar agora. Aí você está fazendo outra coisa, eu estou fazendo outra coisa. Aí a oração vai ficando, que muitos estão deitando sem orar. Deitando sem orar. Porque amanhã eu oro, aí os dias vão passando. E o Senhor nos alerta como Suzana, como Jacobede, como essas mulheres, aqui também é para os homens, para que nós possamos estar orando nesses dias. Eles não temerão em seguir os pais na vida cristã, e se não verem uma vida coerente de fé
com a vida vivida no lar. Não uma fé praticada somente aos domingos, na presença de outras pessoas, mas em cada ato na vida doméstica que só os filhos veem, né? Não é só na igreja, os seus filhos te veem lá dentro de casa. Nos vê, né? Uma fé à prova de mudança. Essa fé transpassava a geração. Ló, Dionísio e Timóteo. Uma fé resistente à mudança de cada geração. A fé evangélica é colocada à prova a cada geração. Precisamos passar às gerações seguintes a mesma fé do Novo Testamento. Quando leio jornais, vejo como as pessoas têm procurado mudar a fé cristã. Como têm mudado os conceitos que estão claros na Bíblia. Precisamos transmitir aos nossos filhos uma fé imutável em Jesus Cristo e em Deus e em Sua palavra. Passar para os filhos a inerência da Bíblia. Conclusão. Que Deus abençoe as avós, as mães, porque não dizer aos pais também que Deus os abençoe. Na transmissão desse tipo de fé aos netos e filhos. Que vocês, avós, possam transmitir também a fé para os seus netos. Para que não cometamos os mesmos erros das gerações posteriores a Josué. Avós, mães, sejam uma bênção na vida de seus filhos e netos nesse sentido. Tal como foram Ló e Eunice. Ló abençoou Eunice, que abençoou Timóteo, que abençoou a igreja, que foi uma bênção na vida de Paulo e que abençoou o mundo. Amém? Ló abençoou Timóteo, Ló abençoou o apóstolo Paulo, Ló e Eunice, e abençoa nós hoje, porque nós estamos lendo sobre eles. Amém? E aprendendo sobre eles. Eles abençoaram também o mundo. Que eu e vocês sejamos uma bênção. Que vocês, mulheres, sejam uma bênção para os seus filhos, seus netos, aquelas que ainda não têm neto, com certeza terão. Que vocês sejam uma bênção na vida de seus netos. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com você e com todos aqueles que adoram o Senhor em toda a terra, de hoje para todos sempre, e que todos dizem amém.